Tudo começa quando Jerônimo está procurando por Renata na fazenda de Augusto e então ele e Aurora falam que ela não está lá, e ele entra no carro para tentar achar a esposa. E nisso Renata está pedindo por socorro e lembra que começou a se sentir mal no carro e em seguida outro bateu nela e houve um acidente. E então ela, muito fraca, pede ajuda de alguém. Na mansão, Matias reclama com Roberta porque ela aceitou a ideia de se casar com ele. E ela fala que foi Josefina que começou com isso, e que não conseguiu falar não para ela porque tem certeza que está com alguma doença grave. E Matias se lembra de Gonçalo falando que ela está desenganada, e fala para Roberta que vai até assumir a criança, mas se casar é muito. E ela diz que entende, e só pede para ele averiguar com Gonçalo ou com o médico que sua mãe tem, porque ela não a deixa sozinha nem um minuto. Por outro lado, Carlos encontra com Jerônimo e ele manda todos os empregados procurarem por Renata, e acha que ela pode estar no aeroporto, e então sai voado com o carro para ir atrás dela. E enquanto isso, Renata está tentando sair do carro, mas não consegue. Matias encontra com Constanza, e fala que foi conversar com Roberta e diz que não sabe o que fazer. E a tia pede para ele contar o que está acontecendo. E nesse meio tempo, Branca e Honório vão almoçar juntos, e ele fala que já terminaram o que foram fazer lá, e então acha que podem ir embora. E ela diz que tudo bem, e em seguida o celular dela toca e ela se levanta para atender e fala para o pai não ligar para ela. E depois volta para a mesa e fala que era um cliente que quer jantar com eles para conversar sobre propostas. E Honório diz que tudo bem. No quarto, Serena fala para Roberta que Matias está conversando com Constanza, e que ela vai sair com César no dia seguinte. E Roberta diz que está tudo certo para elas desmascararem a tia dela. No quintal, Constanza está chocada com a verdade que Matias contou sobre Roberta, e ela fala que ele não deveria fazer todo esse sacrifício porque um dia pode se arrepender. Então fala que ele deveria deixar que Renata escolha se vai querer continuar casada com Jerônimo, e que Roberta descubra a verdade sobre a enfermidade de sua mãe, mas ele diz que isso não pertence a ele. Porém a tia fala que ele protege todo mundo menos a ele mesmo, e então garante que vai fazer isso, e o sobrinho pergunta o que a tia propõe. Enquanto isso, Augusto fala para Aurora que Renata deve ter tido algum motivo muito grande para sumir, e diz que ela não iria embora escondido porque é uma mulher forte. E então manda Aurora procurar saber se ela já voltou para casa, e começa a pensar o porquê Renata não foi pedir ajuda dele. Na Bonita, Lázaro tenta convencer Karina a acabar com isso, mas ela fala que não vai se divorciar porque as mulheres divorciadas são mal vistas, e que acha melhor ir para um lugar que não conhece ninguém e refazer sua vida. Mas Lázaro diz que isso não é verdade, e que ele sempre vai estar para apoiar ela, e garante que se ela não enfrentar Álvaro, ele jamais vai deixar ela em paz. Na empresa, Matias recebe o advogado comparsa de Josefina, e então fala que precisa de um contrato pré-matrimonial, e nisso, Josefina está brindando com Roberto o casamento dela. E então a filha fala que o tumor cerebral permita que ela viva muitos anos com Gonçalo, e Josefina fala que elas serão as senhoras Monterrubio, independente do que tiverem que fazer. Na Bonita, Carlos pede para todos os funcionários ajudarem a procurar por Renata, e então eles se dividem. E Matilde fala que não vai, e dá a desculpa que é porque vai ficar caso ela volte. E então Carlos sai, e Manuela pergunta por que ela não foi, e Matilde fala que não quer que Renata volte, e que ela não faz bem ao patrão, e que assim abre espaço para outras. Então Manuela manda ela se comportar,
porque Jerônimo segue casado. No aeroporto, Jerônimo chega correndo e pergunta à recepcionista se alguma Renata Monterrubio de Linhares passou por ali, e ela olha a lista dos passageiros mas não encontra, e então ele vai embora. E nisso Renata continua desmaiada no local do acidente. Enquanto isso, Gonçalo manda sua secretária cancelar a presença dele no jantar de gala do centro de Regina. E então Matias chega e fala que já tomou uma decisão sobre o casamento. E Gonçalo quer saber o que é. E ele fala para ele avisar Renata e Josefina que vai contar no jantar. Josefina fala para Renata que Matias precisa sempre acreditar que o pai do bebê dela é Jerônimo. E então fala para ela ligar para Renata e contar que vai ter um bebê. Mas Roberta diz que adoraria ver a cara dela. E então pega o celular mas cai na caixa de mensagem. E então fala que não vai deixar recado porque precisa ouvir a respiração de nervoso de sua irmã quando souber que ela e Matias terão o primogênito da família Monterrubio. E por outro lado, Branca conversa com o garçom do restaurante. E ele fala que aceita a proposta dela. Então ela diz que está tudo certo e que ele já sabe o que fazer. No hotel, Honório fala com Gonçalo em uma chamada. E fala que já viu muitas coisas com Branca e que ainda vão ver mais coisas. E Gonçalo fala que é ótimo que ela esteja entregando um bom trabalho. E Honório diz que sim, e que foi um acerto contratar ela. Em seguida, ele vai atender a porta, e Branca fala que já está tudo certo para o jantar deles, e fala para Honório descansar. Enquanto isso, Constância está escolhendo sua roupa, e fica nervosa porque não sabe o que vestir para conhecer a mãe dele. No povoado, Lázaro e Karina procuram por Renata, enquanto Carlos procura por ela na praia. E nos vinhedos, Alzira encontra com Ezequiel e ele fala que Renata ainda não voltou para a fazenda, e ela acha que Renata está na fazenda de Augusto, mas ele diz que não porque ele também está preocupado, e Alzira comenta que ele gosta dela. A noite chega, e todos estão preocupados porque não sabem nada de Renata, e então Jerônimo fala que vai avisar as autoridades e Carlos e Lázaro vão com ele. Na mansão, Matias fala para as cobras e Gonçalo que decidiu se casar, e elas ficam muito felizes. Mas ele deixa claro que esse casamento será só no civil e com um acordo pré-matrimonial estabelecido. Antônio fala para Regina que está tudo certo para no outro dia um chofer buscar ela e os amigos para assistirem ele enfrentar o touro de portas fechadas, e ela diz que tudo bem, e ele vai embora. De volta à mansão, Josefina está furiosa com o acordo. Mas Matias diz que assim vai ser e Gonçalo concorda. E então Roberta diz que tudo bem. E Matias acaba falando para Gonçalo que o acordo foi feito pelo comparsa de Josefina. E ela já fica atenta. E então Matias fala que vai descansar. E em seguida Roberta também vai. E então Josefina reclama com Gonçalo. Mas ele diz que os dois começaram mal. E não poderíamos esperar nada diferente disso. Honório e Branca chegam no restaurante. E ela pede uma bebida local e convence Honório a pedir também. E então faz sinal para o garçom, que já entende o recado. Roberta vai até o quarto de Matias e diz que tudo vai ser como ele quer. E pergunta se está tudo bem eles se casarem em um mês. E quer convidar Renata para ser sua testemunha. E então Matias fala que não quer ver Jerônimo lá, porque não sabe se pode se controlar. No restaurante, o garçom coloca algo na bebida de Honório. E então Branca fala que vai ligar para tal pessoa que iria encontrar com eles. E nisso recebe as bebidas e Branca analisa de longe. Augusto chega na Bonita querendo saber de Renata. Mas Jerônimo fala que eles ainda não a encontraram e então Carlos dá a ideia deles se unirem para procurar.
e eles aceitam e saem à procura dela. Eles procuram enquanto as mulheres rezam, mas não a encontram, e o dia amanhece com Jerônimo procurando, mas sem sucesso. E por outro lado, Augusto manda Ezequiel parar o carro e ver Renata, e então vai até ela e diz que eles precisam resgatá-la, e nisso Jerônimo está inconformado dizendo que precisa encontrar ela. E então Karina diz que elas vão fazer algo para eles comerem antes de saírem à procura dela. Augusto já está com Renata e faz respiração boca a boca, mas ela não acorda, e Ezequiel vem com os equipamentos para tirar ela dali. Jerônimo fala que não vai se perdoar se algo acontecer com Renata, e diz que a culpa é toda dele. E Carlos fala que eles precisam focar em encontrar ela, e o amigo diz que a ama muito e implora para que nada tenha acontecido. No local do acidente, dois homens perguntam o que está acontecendo. E Augusto pede ajuda deles. Então ele fala para Ezequiel que precisa levar ela para a fazenda dele, e manda Ezequiel entrar em contato com Álvaro urgentemente. No hotel, Honório acorda e pergunta o que Branca está fazendo ali, e ela fala que aquele é o quarto dela. E então ele quer saber o que está fazendo lá, e ela fala que ele bebeu muito e propôs que ela fosse amante dele e ela aceitou, e diz que eles são adultos e responsáveis por suas atitudes, mas Honório fala que isso não pode ter acontecido. Enquanto isso, Constanza se olha no espelho e acha que isso não está certo, e então manda uma mensagem para Honório dizendo que vai sair com César, mas se ele achar ruim ela não vai. E diz que não quer fazer nada que afete os dois. Na mansão, Serena e Renata estão prontas para sair, e Gonçalo pergunta se é recomendável pelo médico que a filha fique saindo e ela fala que sim, e que vai ver as coisas do casamento, porque está feliz que vai se casar com o amor de sua vida. E então elas encontram com Matias e Serena parabeniza ele pelo casamento, e Roberta se despede dela com um beijo e vai embora, e então Gonçalo chama o filho para tomar café. Por outro lado, Josefina fala para o advogado que ele precisa anexar uma coisa nesse contrato pré-matrimonial, mas ele fala que não pode fazer isso porque não é corrupto e Matias pode jogar ele na cadeia. Mas Josefina fala que ele já se corrompeu quando aceitou trabalhar para ela, e diz que ele vai fazer isso sim. Jerônimo entra no quarto estressado e diz que não vai se perdoar se Renata foi embora, e diz que a ama demais, e fica aos prantos chorando cheio de remorso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.